Fala, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia já com um pé direito, um pé na frente da imprensa, pelo menos um minuto à frente, e esse um minuto fez muita diferença. Tô empolgado, é uma coisinha para mostrar para vocês, eu não esperava que fosse sair na imprensa. Vamos falar sobre Bolsonaro, vamos falar sobre Flávio Bolsonaro, vamos falar sobre 2026, vamos falar sobre algumas coisas que estão acontecendo, algumas manifestações que rolaram aí nas últimas horas, de diversos grupos diferentes. Vamos falar sobre Portugal para falarmos de Brasil. O que é que tem a ver Portugal e Brasil? Mais do que você imagina. A eleição portuguesa parece assim, sabe aquela piada que o pessoal faz? Copia, mas não faz igual? Fizeram igual, e por isso que a gente tem que comentar, para dar aquela puxada de orelha, ver se a turma realmente, né, entra todo mundo no eixo pra gente marchar pra vitória agora em outubro. Temos que falar sobre direito internacional, Fórum Econômico Mundial. A turma do Klaus Schwab colocou a carinha pra fora. Vai ter um evento agora, o Estadão fala sobre isso, tem um banqueiro brasileiro que já tá lá. Vamos falar sobre internacional, vamos falar sobre Maduro, sobre a CIA, enfim, gente, tem muita coisa mesmo pra gente falar nessa primeira parte. Se a gente conseguir comentar sobre tudo, aí temos mais confusões sobre o Paquito, né? O caso do Master tá longe, né, do seu fim, por mais que tem gente que queira varrer para debaixo do tapete o quanto antes. Aí a matéria falando de delação, aí a matéria falando de confusões, de dinheiro, críticas aos ministros, né? Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse âmbito. Inclusive também coisas ligadas a o Banco Master e crédito de carbono, né? Pra vocês verem aí como essa pauta é bem safadinha. Enfim, vamos começar, que tem muita coisa. Como de costume, começar falando do Jair, né? Eu tinha comentado sobre isso e eu tava esperando, e aí eu vi que o advogado de Bolsonaro até já tinha falado sobre isso, e eu digo pra vocês o que foi que ele falou. No final de semana, esperava aí, né, o julgamento de um habeas corpus para ver se Bolsonaro teria o direito à prisão domiciliar. Alexandre de Moraes se declarou impedido. Aí quem recebeu esse habeas corpus? Gilmar Mendes. E o Gilmar rejeitou. Rejeitou sem basicamente entrar no mérito. O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, falou o seguinte, que esse habeas corpus, meio que ele entrava para mudar uma decisão do ministro, e enfim, né? Se é legal ou não, se é constitucional ou não, vi que teve assim, uns embates jurídicos. Acho que no Brasil, né, a Suprema Corte Brasileira jamais ia aceitar modificar uma decisão de Dom Pedro III. Então foi negado por isso. Acabou o fim? Não. O Paulo Cunha Bueno falou que a defesa de Bolsonaro, porque quem entrou com esse habeas corpus não foi a defesa. A defesa está esperando aí agora meio que fazer uma perícia médica em relação à situação de Bolsonaro para após isso entrar com um pedido de prisão domiciliar. Vamos esperar para ver. A Yara até coloca, né? Qual a negociação que precisa fechar para conseguir? Né? O que é que Temer prometeu? Sobre essa questão da prisão domiciliar e o próprio Supremo, outro ponto que, conhecendo como é que funciona o Brasil, esquece as leis, que o Brasil, as leis não servem de nada, mas como funciona o Brasil, né? Existe alguma chance, tô vendo aqui agora que meu monitor tá na frente, será que existe alguma chance de algum ministro do Supremo dar uma decisão que vá passar por cima da decisão de outro ministro do Supremo, ainda mais quando esse ministro é o Dom Pedro III? O que eu acho que a turma tá esperando é que o Dom Pedro III, ele tenha boa vontade, ou sei lá, fala assim, não, acho que Bolsonaro já sofreu o suficiente, já foi torturado o suficiente, agora eu vou mandar ele para casa. E um dos pontos aí que tá entrando na matemática, e acho que até por isso o pessoal tava esperando essa perícia médica, é a saúde de Bolsonaro, que é um problema real, todo mundo sabe disso. Eles não estão com o coração tocados porque eles são bozinhos, porque eles começaram a entender que nenhum ser humano merece, né, ser maltratado dessa forma. O problema não é esse. É uma coisa que a gente já comentou e no final do dia, quase hoje já era quase segunda-feira, a Folha de São Paulo dizia, né? A ala do Supremo passa a defender domiciliar para Bolsonaro e veio da Papudinha como passo inicial. Eu tô falando, não é por boa vontade, não é porque o coração amoleceu. A Folha, o integrante do Supremo, do grupo considerado próximo a Moraes, disse que passou a defender que Bolsonaro possa cumprir pena em casa, porque pelo receio do Supremo
ser considerado culpado por eventuais complicações na saúde dele. Esse é o temor. Não tem coração amolecido, não tem nada. É o temor de que se acontecer o pior com o Bolsonaro, ou as coisas piorarem, isso intensificar ainda mais toda essa onda que vem crescendo na sociedade de insatisfação com a Suprema Corte Brasileira, e isso desague no quê, né? Numa ampla bancada eleita para o Senado, e a partir de 2027, né, pode criar problemas e dores de cabeça para a turma aí do Monte Olimpo. É só isso daí. Ninguém tá preocupado com o Bolsonaro. Essa turma aí, por eles aí, Bolsonaro sofre mesmo. Acho que eles até ficam felizes de verem Bolsonaro sofrendo. Aí a mesma Folha de São Paulo, ao longo do final de semana, publicou o seguinte: cela de Bolsonaro na Papudinha é maior que 83% dos apartamentos novos em São Paulo. O tamanho médio de novos imóveis é de 42 metros quadrados, enquanto a prisão do ex-presidente na Papudinha tem 65 metros quadrados. Apartamento do mesmo tamanho na região central custa cerca de R$1 milhão. Aí a Thalita comenta, né? Mídia cínica e vagabunda. Eles não informam, eles manipulam. Porque você poderia fazer essa crítica até de outra forma, né? Porque em tese aqui, você poderia estar fazendo uma crítica ao problema habitacional que o país vive. Mas obviamente que o interesse não é esse. Senão não tinham colocado lá o nome de Bolsonaro. Aí o Brown diz, né? Podia ser maior que o castelo de Windsor. Bolsonaro foi preso injustamente pelo golpe de Taubaté. Tanto que o Tazun Toco até comenta, né? Isso diz muito mais sobre a tragédia da regulação e planejamento urbano do Brasil do que privilégios do Bolsonaro. Não tem nada a ver de privilégio nem nada. A pessoa está sendo presa de forma ilegal, de forma inconstitucional. Existe um problema habitacional do Brasil, esse problema deveria estar sendo debatido. Não tentar usar Bolsonaro para lacrar em cima de um problema. Mas vamos lá. Eu tinha comentado sobre isso daqui por alto, mas eu tenho esse problema. É quase toque, né? Fico nervoso. Falar alguma coisa e não poder mostrar. Eu tinha comentado aí que o Sakamoto tinha ficado chateado, que por mais que a imprensa tente destruir Bolsonaro todos os dias, Bolsonaro é bem visto por mais de 41% dos brasileiros, mesmo na pesquisa da Genial Quest, o instituto mais petista do país. Aí tá ali a Pri, né? O UOL assustado com a força de Bolsonaro, Sakamoto. O que surpreende é Bolsonaro ter 41% de imagem positiva, que vai além do bolsonarismo. Isso mostra a resiliência do poder de fogo de Bolsonaro na sociedade, e é por isso que Flávio Bolsonaro está tão bem nas pesquisas. Veja só. O que surpreende é que o Bolsonaro tenha 41% de imagem positiva, porque isso aqui é além do que você tem do bolsonarismo raiz e, inclusive, além daquele montante da direita não bolsonarista, né? Isso mostra, é claro, não só é um retrato da polarização, né? Mas também é um retrato da resiliência do poder de fogo do bolsonarismo em meio à sociedade. Então, isso, é claro, que é um ativo que é por isso, inclusive, que Flávio Bolsonaro está tão bem nas pesquisas, né? Flávio Bolsonaro, desculpa usar o termo, pode parecer pejorativo, não é, mas tecnicamente não é ninguém na fila do pão, né? Ele é o filho de Jair Bolsonaro. Ele é senador da República, né? Já foi deputado estadual, tem uma carreira política consolidada, gostando ou não dele. Mas ele é o filho de Jair, né? Ele é o primogênito do Messias, né? Então, do Jair Messias. Então, no final das contas, é isso. O Bolsonaro está transferindo para Flávio parte desses 41%, né? Desse pessoal que acha que ele não é, que ele é um cara legal, etc e tal. Aí, né? Porque eu coloquei isso daqui aqui, não mais pra frente, que a gente vai falar das críticas de algumas pessoas aí falando que Bolsonaro sequestrou a direita, que a direita não é o Bolsonaro, que Bolsonaro tem que ir embora. Como se Bolsonaro não tivesse apoio popular, né? Vocês estão vendo aqui. Por que eu coloquei essa questão aqui? Porque, gente, estamos diante de uma oportunidade única para muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. A gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. Mas eu até já adianto uma coisa. O Lula está numa situação que a própria imprensa diz que não dá para reeditar a frente ampla de 2022. O Lula patina na economia, patina na diplomacia, ou seja, ele patina em tudo, né? Patina na segurança pública, na saúde, na educação, ou seja, tanto internamente quanto externamente, o Lula não tem muito do que mostrar. Por outro lado, você vê que o principal líder da direita, que é o Bolsonaro, foi sequestrado.
Foi tirado. Então, é a chance que eles vinham esperando, né? Desde a Lava Jato, quando fizeram aquele mega cordão com o Supremo, com tudo, que o Temer chegou ao poder. E aí que eles acharam que na eleição de 2018 ia só sacramentar, né? A Dilma era carta fora do baralho. E acabou que Bolsonaro foi eleito em 2018. Então, assim, eles não conseguiram voltar ao poder. É a turminha mais arrumadinha, que toma banho, né? Que os petistas são de muita gritaria. Então, a gente tá numa situação que, como o Sakamoto tá falando, isso é real. O grande ponto do Flávio ter tanto apoio é que ele é o filho de Bolsonaro. E eu não tenho nenhum problema com isso. É porque é assim mesmo que acontece. Tá achando ruim? Morde o cotovelo. Eu vou votar no filho de Bolsonaro. Na verdade, a gente ia votar em qualquer pessoa que Bolsonaro apontasse. Bolsonaro falando, é o cachorro caramelo? É o cachorro caramelo. Então a gente tá assim diante de uma situação que é a oportunidade perfeita para muita gente. Porque qualquer um que Bolsonaro apontar o dedo e falar, é tu, ou tivesse apontado, porque ele já apontou pro Flávio Bolsonaro, o cara já tava no segundo turno. E aí, tem gente que fala assim, não, espera a vez. Flávio Bolsonaro se elegendo agora. Vai chegar 2030. Se Bolsonaro... A única chance do Flávio Bolsonaro não se reeleger é se Bolsonaro falar, eu acho que eu quero voltar. Aí a gente vai apoiar Bolsonaro para 2 mandatos, né? Que é de 2030 a 2038. Então, assim, essa história de que, não, espera aí que vai chegar a tua vez. Política não é assim não, gente. Política é time. O trem às vezes passa, tu pode subir ou não. Por isso que tem ainda aquele sentimento de, bicho, é a chance. É literalmente agora ou nunca. Às vezes você vê nas redes sociais o pessoal falando, não, espera a vez. Gente, política não é espera a vez. Para algumas coisas, óbvio que é, porque tem hierarquia. Você vai crescendo. Mas quando você está com presidência da república, é um conjunto de forças, elementos, timing, sabe? Vontade divina e tudo mais, que você tá na hora certa, no lugar certo. Dito isso, toda essa introduçãozinha, vamos lá. Vamos começar por partes. O SBT News repercutiu um tweet do Carlos Bolsonaro de ontem. Carlos fala em acordo para isolar Flávio e governistas comemoram disputa no bolsonarismo. O vereador Carlos Bolsonaro manifestou neste domingo nas redes sociais contrariedade com o que chamou de um movimento para anular a candidatura do Flávio e dar um checkmate nos planos eleitorais dos filhos do ex-presidente, sem citar nomes e seguindo o seu tradicional estilo de deixar as conclusões a cargo de seus seguidores. O Carlos fala que tem que falar e cada um tira suas conclusões. Carlos afirmou haver, a seu ver, um enredo cristalino. Tenho plena certeza do método e de onde isso vai chegar. Deram um cheque, esperando, depois tentar dar o checkmate. Esse é o tweet do Carlos. Foi logo ontem, 9h16 da manhã. O enredo é cristalino. Insistem diariamente em qualquer iniciativa que anule Jair Bolsonaro e favoreça determinados interesses. Se existe um acordo, confesso que eu não posso afirmar, mas todo o movimento se torna cada dia mais óbvio. Flávio pode fazer vídeo aí, União da Direita, nosso amigo PT, tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Tentar anular Flávio Bolsonaro e desqualificar a carta do último presidente virou ponto de honra entre os envolvidos. Eu tenho plena certeza do método e de onde isso vai chegar. Deram o cheque, esperando depois tentar dar o checkmate. Não, o inimigo é o PT. Aí calma que tem muito mais coisa. Aí ontem... E essas notícias, ninguém repercute essas notícias. Por mais que essa notícia tenha uma aspas. Aspas é quando a pessoa fala com todas as letras para a imprensa. A pessoa fala. O povo varre para debaixo do tapete. Né? O vídeo do Flávio de União da Direita já ficou para trás. Né? Vocês vão entender. Depois disso aqui. Bispo que dará assistência religiosa a Bolsonaro defende Tarcísio candidato. Pronto. Agora o Robson Rodovalho vai articular a campanha do Tarcísio também. O bispo Robson Rodovalho, que foi autorizado por Alexandre de Moraes, que coincidência, viu? Diz que ficou de conversar com o Flávio no fim do mês para discutir a sua candidatura. A partir daí,
a gente vai tentar se alinhar, né, juntos todos. Ok, até aí tá ok. Só que depois fala assim, né? A preferência da liderança evangélica por uma chapa liderada pelo Tarcísio, segundo o líder da igreja Sara Nossa Terra, é unânime. É unânime, gente? Vocês preferem o Tarcísio? É unânime? Eu acho que não é unânime não, viu? Eu acho que tem muita gente que prefere o Flávio. Mas se Bolsonaro insistir no filho, né, como candidato, o cenário muda. Aqui, ó, aspas para o Rodovalho. Hoje, o nome de Flávio está posto. Vamos ver se vai ser mantido. Se o presidente vai manter. Cara, Bolsonaro falou, repetiu, escreveu a carta, deixou claro que tomou de livre e espontânea vontade. Não, vamos ver o quê? Vocês estão entendendo como é a situação? Poucas pessoas podem interagir com o Bolsonaro não pode usar a internet, não pode nem saber o que é que está acontecendo, né, nas redes sociais com seus próprios olhos, não pode saber o que algumas pessoas estão aprontando, e aí só recebe informação de pessoas. Aí uma das pessoas que vai lá falar com o Bolsonaro é uma pessoa interessada em convencer Bolsonaro a apoiar o Tarcísio. Aguenta um pouquinho, que agora que vai fazer sentido. Ontem, às 7h40 da manhã, eu estou frisando o horário de propósito, Lauro Jardim publicava esta matéria. Eleição presidencial. O Tarcísio está on. O que é que o Lauro Jardim falava e por que eu achei isso aqui sensacional? De um interlocutor de Tarcísio, ao comentar as conversas de bastidor do governo de São Paulo sobre a eleição presidencial, o Tarcísio está on. Tradução exata da frase é a seguinte: se Flávio for mesmo candidato, ele vai concorrer à reeleição. Mas se não, né? Desculpa, mas ele não se furtará a continuar conversando, né, sobre a possibilidade. Para, se for o caso, entrar em campo aos 45 minutos do segundo tempo. E olha essas duas últimas linhas, que é que mais falam nesta nota. De qualquer forma, tudo isso se resolve na primeira semana de abril. O prazo máximo para a desincompatibilização. Qual foi basicamente o tema central no meu vídeo de ontem? 76 dias. Hoje são 75. Eu li 75 dias. Toda essa gritaria acaba. Não tem mais o que fazer. Essas pessoas estão desesperadas. Eles só possuem 75 dias hoje. Você vê que... Eu até botei essa imagem aqui, né? Eu nem precisava provar que eu trouxe essa análise antes do Lauro Jardim. Porque se eu gravo o meu vídeo e coloco o meu vídeo no ar, e meu vídeo tem 1 hora de duração, meu vídeo for às 8h15, eu teria que ter terminado de gravar pelo menos, né? Sei lá, desculpa, eu teria que ter começado a gravar pelo menos às 7h15, né? Eu começava às 7h15. Na verdade, meu vídeo acho que não teve 1 hora e quase 1h10. Então eu teria começado às 7 da manhã, terminado quase 8h15 e botado no ar, que não leva só 5 minutos. Então, eu falei o que eu falei antes do Lauro Jardim. E o que eu quero falar com isso? Falo pra vocês, eu escuto muita coisa, né? Todos os dias chegam informações. Eu tô batendo na tecla 76 dias. Por que eu fiz tanta questão de falar isso ontem? Porque eu ouvi da boca de mais de uma pessoa sobre o desespero que esse grupinho de centro-direita está. E eles farão de tudo nos próximos 75 dias para tentar puxar o tapete de Flávio Bolsonaro. Aí você pode achar que existe na direita, que o PT é o maior dos inimigos, que o Flávio... Você acha que você quiser, irmão. Se você quiser. Você vai juntando aí, sabe, os pontos. Sei lá, não sou porta-voz do Carlos Bolsonaro. Carlos ontem postou o que postou. O Lauro Jardim, eu não pensava que ia sair na imprensa, né? Algo assim desse gênero. E eu não acho que essa nota no Lauro Jardim foi à toa, né? Acho que o Lauro Jardim também anda escutando muita coisa. Quem tem ouvidos que escute, tirem suas conclusões. Farei questão de fazer pressão contrária ao senhor Tarcísio de Freitas. Não acredito em uma única palavra do que ele disse. Sei que o Tarcísio de Freitas, inclusive, recebeu uma mensagenzinha muito mal criada, que ele ficou muito chateadinho, e essa mensagem foi antes do Flávio gravar esse vídeo. Como é que eu sei disso? Aconteceu? Será que estou dando barrigada? Aí você também acredita em mim ou não. Vai aí, depende de você. Estarei pelos próximos 75 dias fazendo questão de reforçar que Flávio Bolsonaro é o candidato do Jair, enchendo o saco de todo mundo. Depois disso daí,
deixa de mão. 75 dias. Dia 4 de abril, a gente volta a ser amigo de novo. Até lá, eu sei o que vocês estão aprontando. Quem tem que ouvir isso de verdade não são nem vocês, são outras pessoas que escutam, até porque são pessoas que já me ligaram no passado pra tentar me encher o saco, pra tentar... Vamos falar a palavra, né? Eu tô falando esse dia que tem que falar a verdade, pra tentar me cooptar, inclusive oferecer, não é oferecer dinheiro não, oferecer assim, não, vamos entrar em contato, vamos marcar aqui uma call pra você poder falar com fulano, ciclano, beltrano e se resolver. Não, eu falei, cara, não tem o que resolver não. Eu sei muito bem o que eu apoio, ou pelo menos eu sei muito bem o que eu não quero apoiar. Eu quero até Flávio Bolsonaro, morde o cotovelo, chora, reclama, pode me acusar de uma coisa. Até dia 4 de abril, esse papinho furado aí de tá todo mundo junto, não cola comigo. Sei muito bem o que tá se passando, sabe? E são episódios recorrentes. Lauro Jardim ontem ainda na CBN reforçou esse ponto aí, né? Do que ele escreveu em nota. Vou mostrar aqui o início desse áudio. Tanto quando se fala assim oficialmente, Tarcísio de Freitas diz o seguinte: vou ser candidato à reeleição. Os movimentos são realmente esses? Pois é, Milton. A gente já está em meados de janeiro. O Tarcísio repete em público o tempo todo que vai ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo, que não é candidato a presidente da República. Só que, no entanto, essa dúvida sobre isso não cessa. E não cessa, Milton, Cássio ouvinte, por um bom motivo. O próprio Tarcísio emite o tempo todo sinais contraditórios sobre a eleição desse ano. Em novembro, por exemplo, ele fez aquele discurso dizendo que o Brasil precisava mesmo era de um CEO para dar um jeito no país. Depois, em dezembro, quando Flávio Bolsonaro surgiu como o candidato oficial do Bolsonaro a presidente, o Tarcísio demorou alguns dias para se manifestar, parecia ali indeciso sobre o que ele ia dizer. Mesmo assim, quando se manifestou, não foi com uma fala de apoio incondicional e entusiasmado, assim como até hoje ele, quando se refere à candidatura do Flávio, não tem esse tom de apoio incondicional. Agora também, nessa semana, a mulher do Tarcísio, primeira-dama, publicou nas redes sociais uma postagem curta, repetindo a fala dele de 2 meses atrás, que eu citei aqui. Ela escreveu: o Brasil precisa de um novo CEO, meu marido. E o Tarcísio ainda curtiu a publicação dela. Então, e ainda fora esses sinais que são públicos, nos bastidores o Tarcísio tem conversado abertamente sobre a possibilidade de uma candidatura à presidência. Claro que essa possibilidade, Milton, hoje é menor do que era. Entendeu, né? Aí você fica aí, não, mas o Flávio disse que o Tarcísio... o Flávio disse que não quer não. Até dia 4 de abril, irmão. Porque são diversas forças diferentes, gente. É a tempestade perfeita. Você tira um governador, você já abre espaço. Quem que vai assumir o governo de São Paulo? É uma nova composição, pode mudar Senado. Você acha que na administração Flávio Bolsonaro, como é que vai ser o perfil de ministros? Você acha que essa ala extremista e radical da direita brasileira, essa ala com muita ideologia, né, tipo Eduardo Bolsonaro, você acha que vai ter espaço? E no governo Tarcísio, que agora não tem um secretário de direita, que é o secretário bolsonarista do governo Tarcísio? Quem é? Um dia alguém ainda vai contar como foi que o Derrite entrou aí no governo do Tarcísio. Olha aí se o irmão do Derrite teve uma participação importante na vitória do Tarcísio. Se alguém bateu na mesa depois que o Tarcísio venceu pra falar assim que o Derrite vai ou não vai, vai ou vai. Alguém ainda vai contar essa história algum dia. Tony Volpon, o ex-diretor do Banco Central, tá jogando contra. Sinal que Flávio é o candidato certo. Agora imagina pra quem a Paquita do regime torce. Flávio, se concorrer, vai ser facilmente derrotado. E seu pai permanecerá preso e irmão exilado. Então, significa que é só mudar o presidente e aí resolve. Eu achava que eram questões judiciais. Então, o mundo jurídico, o Supremo, navega de acordo com o presidente da República. Não tô entendendo isso, né? Aí vem
o Marcelo Cerise, irmão do Pedro Cerise. Esse aí foi o que ele tinha gostado do vídeo do Flávio, viu? Ele gostou, no dia seguinte já tava assim, ó. Os bolsonaristas caíram em um sofisma clássico, o falso dilema. O raciocínio é simples e errado. Antes de Bolsonaro, a esquerda PT e a centro-esquerda PSDB governaram o país. Bom, aqui ele já mentiu, né? Aqui já tem realmente um sofisma, porque o PSDB sempre foi visto como um partido de direita, sempre foi vendido como um partido de direita. Ele deixa de ser de direita quando Bolsonaro aparece. E o movimento todo ali do bolsonarismo começa a apontar isso. Olavo de Carvalho aponta isso. Bolsonaro seria direita, logo sem Bolsonaro não existe direita. A falha está na premissa: direita e esquerda não são propriedade de um político, mas posições do eleitorado. Bom, o eleitorado apoia Bolsonaro, né? Tá bem claro isso, por isso que o Flávio é tão forte. Candidatos ocupam espaços porque há demanda, não porque criam o espectro político. Rapaz, assim, e até ok se você quiser falar isso, mas e quem se define como bolsonarista? Eu me defino como bolsonarista, eu nem faço questão de direita mais, eu sou bolsonarista só. E aí? É culto a personalidade? É isso mesmo. Vai reclamar, morde o cotovelo. Bolsonaro não criou a direita, ele ocupou um vácuo e depois tentou se apropriar dele, usando a máquina de propaganda para destruir qualquer alternativa que surgisse no mesmo campo. É mesmo? O que foi que o Bolsonaro destruiu com a máquina de propaganda? Sérgio Moro? Foi o Bolsonaro que destruiu ou o Moro que só destruiu? Que direita é essa do Sérgio Moro? A que trabalha pro Valfrido Vardi? O advogado do Daniel Vorcaro, do Banco Master? É? Essa que é a direita? Quem mais que Bolsonaro destruiu? João Amoedo? É mesmo? Quem mais? Quem foi as opções que Bolsonaro destruiu? Joyce Hasselmann? Os Weintraub? Renato 38? Hoje a ala bolsonarista tenta vender a ideia de que Bolsonaro é a direita. Esse é o erro central. A direita nasce no eleitor, não no político. Assim como vem acontecendo ao redor do mundo, o eleitor se cansou da esquerda e está migrando para a direita. Isso considera conselho Bolsonaro. Pois a gente vai falar ao redor do mundo, porque teve eleição em Portugal. A direita que o Marcelo Ceres defende é sem direita. Partido Social-Democrata. Perdeu, né? O cara da extrema direita, o André Ventura. É que coisa, né? Tem várias direitas, mas a direita que o povo gosta é a extrema direita. Não é assim que eles falam? Aí eu respondi assim, eu falei, ô campeãozinho, não é isso, pô, é mais simples. Hoje se sabe que existem várias coisas que se chamam de direita. Uma dessas coisas é o liberalismo dos gangsters, dos banksters, da Faria Lima. Essa direita pró-regime, que apoia a tortura, a censura, adora financiar eventos do que existe de pior no Brasil. Essa direita não tem votos e quer sugar quem apoia Bolsonaro. Não é difícil de entender. Aí você vê os exemplos, né? Da direita, que eles querem eleger. Se juntar os quatro aí, não dá 10% dos votos da direita na disputa com Flávio Bolsonaro no primeiro turno. General Paulo Chagas. Esse nunca superou, né? Eu não sei, o fato de não ter conseguido algum carguinho, algum prestígio, tentou se eleger em 2018, ainda recebeu apoio de Bolsonaro, mas não conseguiu, aí ficou revoltado com a vida. Aí, eu já tinha visto essa postagem, aí calhou que a Tsuki estava sendo atacada no tweet. Pra mim isso aqui é ataque, né? Pra mim isso aqui não é crítica, não. Quando você chega pra uma menina falar analfabeta funcional, lunática e emocionada, realmente o lunática, né? Analfabeta funcional você pode falar, não, ainda pode, talvez seja aí uma descrição da realidade, a moça mais chama de lunático. Eu acho que isso aqui é ataque, não é crítica. Aí Tsuki fala assim, né? Analfabeta, enfim, lunática e emocionada. Esse é o tipo de comentário que me faz rir, porque responde nada com nada. Mas também é o tipo de perfil que agora bate palmas para o vídeo do Flávio, que eu entendo, mas não concordo. Quando o pedido de união é direcionado apenas a um lado e que está sendo usado maliciosamente e com cortes contra todos os que o defenderam desde o início. Aí você vê o tipo de pessoa, né? Que agora está aplaudindo o Flávio. 23 de março de 2025, compartilhando lá o Paulo Chagas, que diz: Bolsonaro é covarde, permitiu a ditadura do Supremo e do PT. É triste olhar para trás e ver o quanto eu fui um otário. Foram tantos visionários que xinguei por acreditar no minto. Não é o caso desse frouxo aí, Paulo Chagas, mas muitos sábios afirmaram o que ele afirma com razão. A única coisa que me consola é que não possuímos todas
as informações de bastidores e muitos que a possuíam silenciavam com medo do cancelamento promovido pelo bolsonarismo leproso, o gabinete do ódio. Não é que era verdade? Essas são as pessoas que estavam usando o vídeo do Flávio para tentar dar um cala-boca. E quem tá mostrando, né, os sonhos da turminha que elegeu o Tarcísio. É esse aqui, né? André Guedes. Se essa turma retomar o poder no dia 1, mobilizaram um aparato estatal para caçar e ir atrás de desafetos em busca de vingança, como já tentaram no mandato passado, e que se dane Estado de Direito garantir as legais direitos humanos. Alguém duvida disso? Vocês acham mesmo que o Bolsonaro vai fazer isso? Aí o Ademir fez essa montagem aí do André Guedes que vocês entendam do jeito que quiserem. Mas vamos lá. Vamos falar das direitas. Vamos falar de Portugal porque eles resolveram copiar, né? Assim, nem do jeitinho que é o Brasil. André Ventura está no segundo turno. Pela primeira vez, um candidato de direita no segundo turno. Ele tá para presidente, né? Que não é, acho que nem o que ele gostaria mesmo. Porque em Portugal o presidente é um negócio mais decorativo. Tem um poder? Óbvio que tem um poder. É um líder, né? Tá ali, faz muita coisa. Mas é uma coisa muito mais celebrativa do que você ser o primeiro-ministro. Um primeiro-ministro como Montenegro, esse sim tem muito mais poder. Mas enfim, a posição é importantíssima. Ser presidente, ainda que você não tenha todos os poderes, ainda assim é importantíssimo. Fé em Deus aí o André Ventura vai levar. Só que veja só. Veja esses 3 parágrafos. Socialista e líder da extrema-direita vão disputar segundo turno em Portugal. Subtítulo. É a primeira vez em 4 décadas que o país não vê eleição presidencial se definida em um só turno. Em 4 décadas. Em 40 anos isso não acontecia. Número recorde de candidaturas pulverizou votos. Aí tá ali. Luís Marques Mendes, PSD, siga do presidente atual, não manifestou apoio a nenhum dos 2 adversários assegurados no segundo turno. Esse aí estava tentando disputar para ser presidente, né? Esse é o Tarcísio deles, é a sem-direita. Luís Montenegro, presidente do PSD, que é primeiro-ministro, disse que a legenda vai permanecer neutra. Assim como no Brasil você tinha o Lula e Bolsonaro. A sem-direita, os isentões, ele vai ficar neutro. Pelo menos não pregou voto nulo, né? A imprensa portuguesa, após o fechamento das urnas, a Ventura afirmou que a direita ganhou as eleições, uma vez que os candidatos desse campo político têm mais votos do que os da esquerda, e que por isso ele tem maior chance de vencer o segundo turno. Ele afirmou que vai trabalhar para agregar a direita até 8 de fevereiro. É preciso que os outros protagonistas digam se querem um socialista ou se querem o líder da direita. A luta com o socialismo vai começar agora na segunda volta, declarou ele. O cara tem que pedir. O cara tem que pedir ainda pela união da direita. É igual o Flávio, tendo que pedir. Aí temos aqui o comentário. Esse Afonso Gonçalves, ele é português, você vê pelo sotaque. Ele vai fazer aqui uma breve análise que se aplica ao Brasil. E o Brau fala, né? Isentão favorece a esquerda em qualquer lugar do mundo. André Ventura acaba de passar à segunda volta das presidenciais contra António José Seguro. A esquerda já anunciou que vai votar massivamente e apoiar o candidato António José Seguro. Enquanto isso, quando temos uma clara segunda volta entre direita e esquerda, sistema e antissistema, continuação do status quo ou mudança, a direita anuncia por Luís Montenegro que não vai apoiar nenhum dos candidatos e agora fica a questão para a IEL e para o CDS se preferem que um esquerdista socialista chegue à presidência da República ou se preferem apoiar André Ventura. A esquerda já se uniu toda, como fazem sempre nos momentos importantes, porque no fundo todos estão unidos contra a direita. E este é o grande problema da direita, é que nos momentos certos não sabe unir-se contra a esquerda. Algumas pessoas dirão que é cobardia, outras pessoas dirão que é hipocrisia, outras pessoas dirão que é fraqueza ou falta de estratégia. Eu acredito que não se deve a nenhuma dessas razões. A única razão pela qual o PSD, IEL e CDS não anunciam nem vão anunciar o apoio a André Ventura não é por estratégia nem jogo político, é apenas porque são iguais à esquerda e por isso não querem alguém de direita e anti-sistema a presidente da República. Partilha o vídeo para acordar Portugal. Eles não querem um antissistema. Eles são sistema. É a mesma coisa do Brasil, gente. Esse comentário parece muito, né? E descreve muito bem o Brasil. Esse outro aqui é ainda melhor. O Pedro dos Santos Frazão também é português. Aqui é a CNN de Portugal. Primeiro escuta o texto.
Hoje, gostem ou não, André Ventura é já o líder da direita em Portugal. Alguns insistem em atribuir derrotas sucessivas a André Ventura. Outros apressam-se a dizer que já chegou ao limite, né? Ao seu limite máximo. Bateu o teto. Erram todos. Apesar do ruído, André Ventura continua a expandir o seu eleitorado. Continua a crescer onde outros definham. Continua a mobilizar quem estava afastado da política. Vocês já viram isso em algum lugar? Vocês conhecem algum líder brasileiro que trouxe as pessoas que estavam afastadas da política, que politizou o povo? Que consegue fazer o povo segui-lo? Sem favores do sistema, sem aparelhos instalados, com o povo. E é isso que mais incomoda. Vocês já viram esse filme em algum lugar? Nomeadamente para os resultados que são dados, Pedro Frazão, a André Ventura, o candidato que é apoiado pelo Chega, poderá chegar aos 24% no intervalo máximo. Será essa a linha máxima que poderá ser alguma vez atingida por um candidato ou até eventualmente noutras eleições pelo Chega? A senhora Sofia Cardoso tem essa graça a fazer essa pergunta, porque agora de repente viajamos até 2022, quando o Chega elegeu o seu grupo parlamentar com 12 deputados, e era exatamente esse o comentário que todos faziam no panorama político nacional, que o Chega tinha chegado à sua expansão máxima, que 12 deputados eram um exagero e que nunca ultrapassariam esses 12 deputados. Eu faço esta questão, Pedro Frazão, porque André Ventura, precisamente na arruada do Chiado, dizia estar bastante confiante com o crescimento do partido e que acreditava que se as sondagens lhe davam 24%, ele acreditava que na verdade iria ter 30%. A nossa projeção à boca das urnas, pelo menos, não mostra isso. Os resultados... Sim, é verdade, mas o que mostra também esta sondagem é que o Chega, afinal, não é um epifenómeno, nem tinha atingido o seu máximo de expansão. O Chega é uma força do conservadorismo moderno que está a crescer em Portugal e que, portanto, mesmo aqui nesta sondagem, o seu limite máximo está além dos resultados que tivemos nas últimas legislativas e está totalmente impregnado no panorama político português, e podemos já dizer hoje, acho eu, que o André Ventura é o líder político da direita em Portugal, porque de facto nós temos duas figuras, uma da direita e uma de esquerda, que passaram à segunda volta, e portanto André Ventura, sendo essa figura da direita portuguesa que passa à segunda volta, eu acho que podemos todos concordar que de facto hoje André Ventura é o líder da direita portuguesa. O líder, né? Mas o povo não quer respeitar o líder, pô. É incrível isso. Prefere lavar as mãos, prefere tentar... Não, mas veja bem. Incomoda, né? O bolsonarismo incomoda. Saindo de Portugal, indo pro mundo inteiro, o Estadão hoje publicou um editorial maravilhoso. Porque é só você ler ao contrário para ver como as coisas estão melhorando. Um mundo sob riscos geoeconômicos. Vamos ler ao contrário, né? Um mundo onde a elite globalista já não consegue mais manter o controle. O controle deles está em risco. O Global Risk Report 2026, nova edição do tradicional relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial da turma do Klaus Schwab, uma consulta a mais de 1.300 líderes públicos, executivos e especialistas, oferece um retrato inquietante e cada vez mais familiar do estado do mundo. O quê? Pela primeira vez, os conflitos geoeconômicos encabeçam a lista dos maiores riscos globais no curto prazo, superando guerras convencionais e ameaças ambientais imediatas. Lê ao contrário. Pela primeira vez, a economia está deixando as mãos dessas pessoas, né? O controle da economia mundial está saindo das mãos dos globalistas. Não se trata de um detalhe técnico menor, mas um sinal eloquente de que a economia deixou de ser apenas um terreno de interdependência para se tornar um instrumento de poder, coerção e disputa estratégica. Era exatamente o que eles faziam. Aí agora eles não podem mais fazer isso, né? Agora eles que perderam, né, a sua capacidade de fazer maldade. Aí continua. Porém, uma tensão evidente entre diagnóstico e realidade. O documento insiste corretamente. Um negócio aqui. Onde é que é? Na necessidade de quê? Cooperação internacional, responsabilidade compartilhada e diálogo multilateral como únicas respostas viáveis a riscos que não respeitam fronteiras. Tradução, né? Organismos multilaterais e tudo mais são esses organismos, essas instituições que eles criaram
para sobrepujar a soberania das nações. Então a única forma é mais globalismo. A única forma de tentar parar o que está acontecendo é mais globalismo. O movimento globalista tem que se unir em todos os países que forem possíveis para tentar parar essa mudança que vem ocorrendo no mundo. Grandes potências estão empenhadas em assegurar expandir suas esferas de influência, recorrendo cada vez mais a instrumentos econômicos, comerciais e tecnológicos como armas geopolíticas. Sempre foi assim. Só que eles que controlavam. De um lado, estão os Estados Unidos, conduzidos pela lógica de um imperialismo redivivo, pela doutrina trumpista que combina protecionismo agressivo, negação do multilateralismo, Trump deixando claro, né? O globalismo acabou, e uso seletivo de sanções e tarifas. Aí do outro, está o eixo sino-russo, que articula autoritarismo político, revisionismo geopolítico e contestação aberta às normas liberais. Olavo de Carvalho tem uma análise, muito tempo atrás, inclusive tem um vídeo que acho que foi mais famoso do que a análise do Olavo, que era a época o Alan dos Santos pegando um quadro e escrevendo, que ela falava o seguinte, que ele pontuava que tinha pelo menos aí 3 grandes forças que tentavam se colocar como forças globais, de controle do globo. Aí uma era os globalistas, a outra seria esse eixo sino-soviético, e o terceiro aí o califado muçulmano. Então, assim, eles estariam jogando junto, mas não é porque eles estão jogando junto em determinado momento que eles vão jogar junto para sempre, né? O resultado é o enfraquecimento das instituições multilaterais, a erosão do mecanismo de coordenação global e o recrudescimento do protecionismo. Só um tiquinho. O velório tardio do direito internacional. A turma tá reclamando do Trump, né? E o Trump aí com seus desejos imperialistas, pipipipopopô, falaram bastante aí que o direito internacional foi pro saco. Por isso que o mundo está em risco aí, por conta da Venezuela. E a turma do Quinto escreveu um texto para desmontar, né, essa mentira descarada. A captura de Maduro gerou inúmeras reações mundo afora, desde previsões apocalípticas de uma terceira guerra mundial, até acusações de violação do direito internacional e de um primeiro passo em direção à incivilidade e à barbárie internacional. Mas em que momento da história recente, né, o direito internacional e as convenções multilaterais foram uma barreira contra o uso da força bélica ou de fato úteis para impedir uma intervenção estrangeira? A Rússia não invadiu a Ucrânia? A Rússia não invadiu a Ucrânia agora, em 2022? Quando o direito internacional foi uma ferramenta de auxílio para a autodeterminação das nações e não uma camisa de força regulatória imposta pelos fortes contra os fracos? No dia 19 de junho de 2011, o então presidente Barack Obama, o queridíssimo, porque ele é de esquerda, ele é do Partido Democrata, quando ele ordenou bombardeios à Líbia para derrubar o regime do Gaddafi, enfim, a ação ocorreu sem o aval do Congresso em Washington e por meio de uma distorção da resolução 1973 da ONU. O ditador líbio acabaria deposto e morto dias depois por milícias armadas pelos Estados Unidos. Ao longo de seu mandato, o democrata bombardeou, né, falando aqui do Obama, além do território líbio, a Síria, o Paquistão, o Iêmen, a Somália, o Afeganistão e o Iraque. Apesar da fala mansa, da embalagem de justiceiro social e defensor da paz, Obama ignorou solenemente esses institutos consolidados e acordados pelo tão evoluído e civilizado multilateralismo. E ninguém falou nada na época. Tu lembra de alguém falando que o Obama não respeita o direito internacional? O problema é o Trump, porque ele foi atrás do Maduro. Isso sem mencionar as intervenções da guerra ao terror de Bush, ou mesmo a terceirização quase completa do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Muito diferente do sistema de balança do poder do concerto europeu, a política multilateralista, burocrática e formalista do direito internacional, imposta após o Tratado de Versalhes, não teve outro efeito senão a uniformização das legislações econômicas e, consequentemente, a imposição posterior do Consenso de Washington. O direito internacional, reorganizado no pós-Versalhes, após a destruição do concerto europeu ao fim da Primeira Guerra Mundial, não aboliu a guerra, nem sequer criou impeditivos para o uso de meios bélicos. A Segunda Guerra Mundial veio décadas depois, após o Tratado de Versalhes e a criação da Liga das Nações, e pelo contrário, né, transformou-se em condição permanente ao substituir a ideia de conflito limitado entre Estados por uma moralização do inimigo e uma lógica de punição contínua, na qual a violência legítima passa a ser apresentada como polícia contra o culpado. Basicamente, a fundação da Liga das Nações e o germe do multilateralismo, eles não trouxeram paz, mas apagaram os limites formais
que reduziam os danos em guerras e tornavam claros os acordos de paz. Uma tentativa de neutralizar a política do concerto europeu, os fundadores da Liga das Nações criaram dispositivos de ataque coletivo, sujeitando o uso da força da Aliança da Liga, a um conselho. Nesse processo de neutralização, o conceito de país beligerante e de país pacífico foi apagado, assim como de zona de conflito e de espaço neutro. O resultado foi uma nova guerra mundial décadas depois. E após esta guerra, um mundo que vive sob estado de exceção e sob um paradigma de conflito constante. Como é que está o mundo nos últimos 100 anos? Como 100 anos, né? Nos últimos 50 anos, teve um período de paz? O Brasil parece que está vivendo um período de paz. E a gente não está no ponto que muita gente questiona, cara, o que a gente vai fazer para solucionar isso daqui, sem uma ajuda externa? Diante da ação limpa da equipe de Trump, que capturou com vida o narcoterrorista Maduro, pode-se considerar que o direito internacional foi desrespeitado justamente nesse caso? Não estão atrasadas as trombetas escatológicas dos analistas que nos vêm a caminho da barbárie da guerra? Ou não está atrasado o rito fúnebre do direito internacional? Aí tá ali, ó. A maioria aprova a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela e critica a postura de Lula contrária ao conflito. Essa pesquisa é do Brasil. A maior parte dos brasileiros acha que é certo mesmo, tem que derrubar o Maduro. Porque é simplesmente o bom senso. É o bom senso. O que essas pessoas precisam fazer é destruir o bom senso. Porque o que eles pregam é maluquice. Eles querem manter um governo louco, autoritário, que faça o que for desde que eles estejam no poder. Se eles estiverem no poder, eles só reclamam. Por quê? Porque não vai que entra em um antissistema. O problema é um antissistema. A Renato fala assim, metade dos brasileiros aceita a remoção de um ditador, mesmo com interferência externa. E isso não tem a ver com entusiasmo por intervenção. Tem a ver com cansaço, de não aguentar mais. Cansaço da violência que cresce, do crime que se organiza, que atravessa as fronteiras e se instala, enquanto certos regimes ainda são tratados como abstração diplomática. Os Estados Unidos enquadraram a Venezuela não como disputa ideológica, mas como um estado capturado por redes de crime organizado, transnacional, tráfico e lavagem de dinheiro. A intervenção foi apresentada menos como um gesto político e mais como contenção de uma engrenagem criminosa regional. No Brasil, só o bolsonarismo defende a queda de ditadores de forma direta, sem maquiagem discursiva, sem mais, porém, entretanto, todavia. Não vamos dourar a pílula. Ao condenar a ação, Lula não adotou a posição neutra, fez uma escolha política clara e ela está em desacordo com o humor do país. O Trump pegou o Maduro, derrubou o regime. A gente já falou diversas razões que foram dadas ao longo dos últimos tempos, até mesmo a imprensa. O Mário Sabino escreve sobre isso, Primeiro ele achou um absurdo, depois falou, não, peraí, realmente tem alguns pontos a ser levados em consideração. Trump falou sobre isso, rapidamente, tá em inglês, mas a legenda ali traduzida já é o suficiente. O repórter pergunta, por que se aliar a Delcy Rodrigues em vez de Machado? Aí o Trump fala assim, se vocês se lembrarem de um lugar chamado Iraque, onde todo mundo foi demitido, absolutamente todo mundo, a polícia, os generais, todo mundo foi demitido, eles acabaram se tornando o ISIS, E aí começou a ter atentado no mundo todo. Em vez de simplesmente irem direto ao assunto, eles acabam se tornando isso, E eu me lembro disso. Então o Trump tá falando, cara, às vezes não dá pra você desmontar tudo e achar que, não, agora tá resolvido. A gente desmonta tudo e daí a coisa vai. As instituições, elas estão impregnadas de cima até embaixo. Aí estão trabalhando para garantir o quê? Que vai começar a ter uma certa normalidade. Trabalhar para, no cenário próximo, ter eleições. Soltar os presos políticos, Maria Corina Machado poder voltar para o país, para disputar as eleições, montar uma direita e a coisa indo. Aqui foi uma imagem que mostra que a coisa realmente segue avançando, Inacreditável, Delcy Rodrigues se encontrou em Caracas com o diretor da CIA, John Ratcliffe. Caso alguém ainda tivesse alguma dúvida sobre quem entregou Maduro, Achar que não teve uma mãozinha de dentro, Aí se perguntar, será que realmente é o cara da CIA? Sim, a Globo também noticiou. O diretor da CIA se reuniu com o presidente interino da Venezuela em Caracas. Enfim, o encontro solo-venezuelano no mesmo dia em que o presidente americano Trump recebeu a Maria Corina Machado na Casa Branca. Reforça a mensagem de Washington sobre considerar o governo interino o melhor caminho para a estabilidade do país a curto prazo. A longo prazo, outros 500, Você vê, ao mesmo tempo que tá ali, vamos tentar dar uma organizada aqui com a Delcy, tá recebendo a Maria Corina Machado. Aí, a gente tá falando do Fórum Econômico Mundial. Vai acontecer agora. Quem é que tá lá?
O Noronha. O Noronha é aquele do Bradesco que ano passado, quando o Haddad veio lá com um pacote que aumentava o imposto lá em cima de alguns fundos, ele apareceu na Globo News falando que mandou mensagem pro Haddad e graças a Deus o Haddad tirou algumas coisas do projeto. Ou seja, falando, não, eu dei a ordem, o Haddad tirou, né? Haddad realmente cumpre o que os banqueiros mandam. O presidente do Bradesco está em Davos, para a nova edição do Fórum Econômico Mundial. O Trump até falava, eu quero ver como é que vai ser o discurso do Trump. Noronha também engrossa o coro dos que defendem o papel técnico do Banco Central, no caso do Master, na política fiscal. O presidente do Bradesco argumenta que, independente de quem ganhe as eleições, o país tem um problema estrutural que terá de ser enfrentado e o Brasil precisa, ao menos, tentar estabilizar a relação entre dívida e PIB. Realmente, isso aí tem que mesmo, né? Mas a preocupação dos banqueiros é só essa. Falando de banqueiros, né, da turma do mercado, o tour privado da CVM, nossas instituições. No último mês, 2 servidores da CVM desembarcaram em Nova York para participar de uma série de reuniões, marcada por um escritório de advocacia privado. Cada CVM, simpatia de escritório de evento, escritório de advocacia privado. O roteiro incluía bancos e grandes firmas de direito. Era um tour corporativo montado por quem não trabalha na CVM e que, ao menos, oficialmente, não aparece registrado na agenda pública dos servidores. A viagem foi aprovada pelo então presidente interino, Otto Lobo, custou R$59 mil aos cofres públicos. Documentos obtidos pelo bastidor mostram que o roteiro foi enviado pelo Machado Meia Advogados para ser cumprido pelo superintendente de supervisão de investidores institucionais, Marco Veloso, e pelo gerente de acompanhamento de fundos, Celso Luiz Zini Lins, entre 16 e 22 de dezembro, nos Estados Unidos. A superintendência comandada por Veloso é uma área central na CVM. Cabe a ela registrar, supervisionar e, eventualmente, sancionar fundos de investimento, administradores de carteiras, consultores e analistas de mercado. Se tu tivesse muito dinheiro, tivesse interessado em comprar e vender, né, coisas no Brasil, principalmente comprar o Brasil, será que vale a pena bater um papo com esse cara? Grandes escritórios aí que lidam, né, com, sei lá, direito societário, esse direito aí mais comercial. Lins, por sua vez, chefia a divisão da superintendência que acompanha e fiscaliza os fundos de investimento, com exceção daqueles ligados à securitização ou ao setor imobiliário. A agenda enviada aos servidores pelo Machado Meyer, escritório que atua em processos na CVM, olha só, previa reuniões com 4 instituições financeiras: Bank of New York, UBS Securities, BTG Securities e JP Morgan, e 4 escritórios internacionais. Segundo o servidor da CVM, em cargo de chefia, ouvido pelo bastidor, né, a viagem causou estranheza em parte do corpo técnico, principalmente pela ausência de divulgação de qualquer ação institucional que justificasse. A presença do BTG também chamou a atenção, né? O Dedé tá em todas. Esse é o Brasil. Essas são as pessoas que não querem eleger o Flávio Bolsonaro. Essa é a CVM do Lula. Aí, para falar dessa turminha de sem direita, do mercado financeiro, olha para esse daqui. Braço filantrópico da B3 destinou 60 milhões em 2025 para educação pública e crises climáticas. Eles devem ter feito uma coisa ou outra boa, que seja na educação, né? Não tem como tudo ser ruim. Mas você vê, os caras são uma bolsa de valores, ninguém tem braço filantrópico à toa. Vocês sabem que normalmente doação você consegue abater imposto de renda. Então assim, a galera acaba doando, não é por nada, porque sabe que isso ajuda até no próprio marketing deles mesmos. E você vê, o dinheiro que esses caras arrecadam em fase de doação é para promover a agenda verde, pauta climática. E em parceria com a turma do Lehman, do Todos pela Educação. Olha só. E ali no final, a entidade também ampliou ações de voluntariado corporativo e o alinhamento das metas sociais à estratégia SG da B3. Esse é o mercado financeiro. Acho que aqui tem alguma coisa ligada à eficiência, lucro, né? Aumentar, sei lá, algum indicador positivo realmente de produtividade das empresas. Pelo amor de Deus, gente. Isso é o mercado. Esse aí é o tal mercado. Aqui o choque de eficiência que os liberais também pregam, né? Essa matéria aqui, pra mim, não teria nenhum problema se não fosse pelo discurso dos liberais. Porque eles pregam que temos que reduzir o tamanho do Estado. O Zema adora falar de austeridade fiscal.
Mas o Zema, que adora falar de austeridade fiscal, o Partido Novo, que adora falar de gastos públicos, Zema usa avião oficial do governo de Minas para pré-campanha e gera gasto recorde com combustível. E aí, bicho? Superou até em 2022, velho. Rapaz. E aí? Eu acho que um governador e tudo mais não deveria usar para pré-campanha, né? Mas enfim, usa aí, roda o estado, vai lá entregar a hora, mas cadê o discurso liberal? De corte de gastos, de enxugamento da máquina. O que ele quer enxugar é benefício fiscal, ou seja, quanto menos pobre, melhor. Então, se o pobre, cada pobre que morre é um pobre que gasta menos no SUS, no Bolsa Família e tudo mais. E qualquer custo extra, repassar para a classe média. É quem paga, né, o grosso do imposto nesse país. Esse é o liberalismo na veia. Outra coisa também que devia botar muita gente para pensar é isso daqui, ó. Porque são números, não é subjetividade. Não é um negócio em que você tem que pensar se você concorda ou não. São números. Números. Lula supera Bolsonaro e FHC como o governo que mais fez concessões de infraestrutura. Leilões de portos, aeroportos, rodovias. Diminuição da participação estatal é agenda historicamente criticada pela esquerda. Talvez o Lula não seja o grande comunista, né? Não que ele não goste dos comunistas. Talvez essa classificação pula não encaixe tão bem. Talvez querer pegar as pessoas e forçar na caixinha não é a melhor das estratégias, né? Talvez seja melhor tentar realmente entender quem é o Lula. Lula sempre foi membro do diálogo interamericano, que pregava o consenso de Washington. Lula sempre foi dessa linha aí que o pessoal chama de neoliberal. O Vinícius até fala, né? Regime neoliberal do Lula. O problema não é a concessão em si, mas as condições em que se dão e se estão indo para os mesmos beneficiários, transformando os campeões nacionais em super campeões nacionais. O Lula tá fazendo o que a direita prega, né? Não é isso? Não vamos privatizar tudo? Concessões. Trabalhar em parceria com a iniciativa privada. O governo vai e constrói. Aí depois dá lá, né? A iniciativa privada consertar e tocar o barco. Eu acho que o Brasil deveria começar a pensar em como cuidar de sua própria infraestrutura sem fazer concessão. Eu te coloco uma coisa bem simples. Quando tu viaja, tu gosta de pagar pedágio? Tu não acha que o valor que tu paga é de PVA, né? E todo o custo que envolve aí para gasolina, imposto que tá dentro aí da gasolina, né? Que é um imposto altíssimo no final do dia que o brasileiro acaba pagando. Tu não acha que isso aí já devia ser suficiente para quem tivesse, né? Boas rodovias, asfaltadas, de preferência duplicada também. Também devia tentar trabalhar no cenário para que isso fosse de graça, né? Aí deixa quebrar, deixa se acabar. Aí a única forma de resolver isso é entregando para a iniciativa privada, que se não for assim nunca vai ter nada de bom nesse país. E muitas vezes entrega para a iniciativa privada. Lá na Bahia tem um problema. Assim, Feira Salvador tem a BR-324. Tinham feito uma licitação para a Via Bahia. A Via Bahia deu tudo errado. Acho que mudou. Não sei se no início era a Via Bahia, mas estava na empresa. Depois foi para outra. Não cumpriu o contrato. Aí ficou, não vai. E o povo pagando pedágio com a pista ruim, com a pista boa, tanto faz. O pedágio está sendo cobrado. O brasileiro tem que parar de se contentar com pouco. Eu acho que o brasileiro deveria ter... Não falam que está na Constituição o direito de ir e vir? Pedágio, para mim, é uma das coisas mais absurdas que tem. Você não pode se locomover de um lugar para outro que você já está pagando gasolina, coloca a vida de tua família em risco porque tá cheio de buraco, a pista não é boa, não tem boa iluminação. Aí tem um monte de motorista que dirige igual doido, muitas vezes porque tá com a faca no pescoço, querendo fazer mais dinheiro, porque tempo é dinheiro. E tu ainda tem que pagar o pedágio? Rapaz, esse Brasil aí tá muito ruim. Quando uma frente democrática deixa de fazer sentido. E aqui que a gente fecha o pacote que eu falei lá atrás, né? É a tempestade perfeita para a turminha da sem-direita. É a chance que eles ainda estão buscando de tentar emplacar alguém do regime para se eleger com os votos da direita. Porque se Bolsonaro tá preso, né, de forma injusta, o Lula tá mal das pernas. Voltou a ganhar força a ideia de que, diante dos riscos políticos e geopolíticos elevados, a esquerda deveria reeditar uma frente ampla para as eleições de 26. A tese se ancora no sucesso eleitoral de 22, para derrotar Bolsonaro.
O problema é simples e incontornável. O contexto que viabilizou aquela aliança não existe mais. Não dá para refazer essa frente ampla. Em 22, a ameaça à democracia era percebida como concreta. Mas não houve conversão programada. Aí ele fala, né? Lula, então, acumulava ataques. Bolsonaro acumulava ataques às instituições, pipipipopopô. Lula conseguiu até atrair as pessoas para perto. Só que depois de atrair as pessoas para perto, Lula não fez nenhuma conversão programática, nem alinhamento duradouro, né? Hoje o quadro é radicalmente distinto. Falar em risco iminente à democracia soa mais como delírio retórico do que como diagnóstico sério. E mais relevante ainda, o governo Lula III frustrou justamente aqueles que, sem serem de esquerda, decidiram apoiar em 2022. Esse descompasso afastou justamente os setores que haviam tolerado Lula como alternativa ao risco institucional. O mesmo padrão se repetiu em outras frentes. Tentativas de enfraquecer marcos regulatórios, ataques sistemáticos ao Banco Central, o retorno de prejuízos bilionários nas estatais, reforçaram a percepção de que não há disposição para ajustes estruturais nem para compromissos duradouros com regras do jogo. Na política externa, o quadro não é mais animador. Ao relativizar violações de direito internacional e se associar simbolicamente a regimes autoritários, o Brasil correu sua autoridade moral e capacidade de liderança. A Frente Democrática de 22 foi uma solução extraordinária para um problema extraordinário. Não foi nem poderia ser um modelo permanente de governança ou uma licença para governar sem concessões. Tem uma ameaça crível à democracia e sem disposição do próprio Lula para acomodar interesses e visões fora do seu campo histórico, a tentativa de reeditar aquela colisão em 26 soa menos como estratégia política e mais como nostalgia eleitoral. Eu acho que tem chance do Lula reeditar a frente ampla? Eu acho muito difícil. E a turminha democrática tá doidinha, rapaz, para ser escolhida aí pelo Jair, né? Não tem uma foto do Jair, o Trump e o Flávio. Aí é o Eduardo. Né? Os irmãos aí tá no mesmo pacote. 75 dias. Essa galera tá, revirando os olhinhos assim, ó, de nervoso. Estão fumaçando pelas ventas. 75 dias. Eles achavam que estavam com a faca e o queijo nas mãos. O fato de Bolsonaro apontar pro Flávio, escolher o Flávio, isso, gente, eu falei pra vocês lá atrás, foi uma construção gigantesca. Foi uma luta Davi versus Golias, né? O Davi se chama Eduardo Bolsonaro. Lembra daqueles vazamentos de mensagem da PF? Ele talvez seja o melhor dos exemplos. Quando o Eduardo dando a chamada no Jair, aí o povo ficou, tá xingando o próprio pai. Um papo de idiota. Sem querer parar pra ver o que tava sendo discutido. E elas falaram, cara, acorda, o que tá acontecendo? Acorda, presta atenção. Tá aí, 75 dias. E eu acho que eles não vão conseguir demover o Jair da ideia. Eu acho que o Jair entendeu muito bem o que tá acontecendo. Flávio, obviamente, entendeu. Ele vai seguir nesse comportamento. União do Direito. Não esperem nada diferente do Flávio até o final das eleições. E é isso aí. 75 dias, o choro é livre, 4 de abril, o sonho dessa gente vai pro... Eu não sei se precisa esperar até 4 de abril, porque, sei lá, tiver chegando ali já no final de março, a coisa estiver realmente muito solidificada, a depender, algum partido já do Centrão vai começar a fazer acenos pro Flávio, sabe, um partido grande, ou a Federação União PP, aí realmente a coisa vai ficar bem complicada, né? A ponto, pessoal, melhor jogar a toalha. Melhor jogar a toalha. Melhor jogar a toalha. Eu fico por aqui. Vou mandar aquele vídeo do Sakamoto lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, que já um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, impai.com.br, onde tudo isso daqui está sendo registrado e mais algumas coisas que não cabem em vídeo. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!